Bom dia, pessoal. Iniciando o bate-papo de abertura, sexta-feira, dia 18 de dezembro, último dia de vida útil praticamente no mercado, né? Depois a liquidez seca e os players se focam aí, a maior parte, né, nas suas férias. Vamos observar então como é que está sendo esse pregão. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir. Quem acompanha a gravação pode enviar questões através do YouTube. Deixa eu avisar o pessoal que estamos no ar. E aí as conversas podem ser iniciadas. Obrigado pelo feedback do pessoal que atentamente me avisa. Legal. Então temos aí na tela o índice futuro produzindo uma queda importante, né? Uma queda de 1,67. O mercado chega a perder a mínima de quarta-feira, que foi um dia de reversão. Ontem o mercado chegou a marcar um fundinho, isso fica mais visível no gráfico diário do Ibov. Máximas e mínimas maiores. Sim, é verdade que nada que altere a tendência de baixa vigente, mas existia alguma expectativa positiva em cima dessa zona de suporte, né? Que agora o mercado com essa queda de um e pouco vai voltando para aquela faixa, isso obviamente falando do Ibovespa, né? No índice futuro, o mercado inclusive perde a mínima de quarta, no intraday vai desenhando aí o que chamamos de primeiro movimento, né? Que acontece exatamente em cima da mínima do dia 16. Candle que vem a fechar abaixo da mínima do dia é venda, candle que vem a fechar acima da linha da água é compra. Entendo que indivíduos mais agressivos procurarão por compra acima da máxima do dia, né, com a tentativa de fechar o gap. É uma estratégia possível, né? Inclusive o Junctus questiona se isso seria válido. Sim, o Junctus seria válido, apenas é um pouco mais ousado, né? Quando o mercado abre em gap de baixa, né, e esse gap ele não é tão pequeno assim, né? Esse gap aqui é um gap relativamente grande para o índice futuro de 1,30, 600 pontos quase. Quanto maior o gap, menor a probabilidade dele ser fechado, essa é a verdade. E quanto mais o tempo passa, mais as médias começam a entrar nesse gap e se tornar obstáculo. Então, um cenário perfeito para se buscar um fechamento desse gap, na minha visão, a partir da primeira hora, seria lá na parte da tarde, né? Já com as médias dentro do preço. Então, tanto a média móvel de 21 e 50, pelo menos aqui, dentro da congestão que venha a se desenvolver, se isso acontecer, é claro. Tá? Dentro da nossa abordagem mais clássica, se o mercado romper a máxima do dia, não há trade, como eu disse, compra somente se o mercado romper a linha da água. Natural que existem infinitas estratégias que você pode estar trabalhando com robôs, gráfico de 30 minutos, 60 minutos, mas aí é uma abordagem mais sistemática que não permite, né, ou que não deveria permitir, avaliações externas. O dólar, por sua vez, tem um gap de alta, vai formando também aí o seu primeiro movimento. Podemos marcar a máxima do dia 3.954, a mínima do dia 3.932, linha da água, fechamento de ontem 3.890. Tá? Aqui no dólar há um gap também relativamente grande. Se o mercado passar para baixo da mínima, olha quem é que tem aqui. Tchan, média móvel de 9, 5, 21, 50, 200. Então olha quantos inimigos nós temos aqui. Então por esse motivo que a gente evita fazer esse tipo de trade, né, contra o gap. Principalmente quando as médias estão ali oferecendo obstáculo. Então tem trade no dólar, tem se romper a máxima do dia. É verdade que não é tão confortável, porque logo acima já tem a máxima da semana, então não tem muito espaço para o mercado evoluir. E venda existe abaixo da linha da água, que também não é tão interessante assim. Por quê? Porque logo abaixo já tem a mínima da semana. Então o dólar está encaixotado aí entre a mínima da semana e a máxima, dentro do candle semanal ainda, né? Dentro do range semanal, melhor dizendo. Vamos falar das commodities, é hora de falar do milho. Então CCMF 16 em alta. Quem opera por média móvel de 9 está comprado desde o dia 8 ou desde o dia 10, desde o dia 9, perdão. Existe uma nova entrada possível no milho na superação da máxima de ontem. Isso é o Dave Landry. Existe também uma entrada na compra acima de 37,20, uma realização frustrada. Óbvio que a gente teria que testar, ver se a realização frustrada funciona no milho. Se tem funcionado, melhor dizendo, né? Eu sei que funcionava, mas é sempre bom atualizar os backtests.
Então, para esse tipo de abordagem mais objetiva, é sempre interessante manter atualizados os backtests. Então, o milho em alta, dentro de tendência de alta também no gráfico diário. O boi, que vai caminhando aí para o seu vencimento, né? Lembrando que o boi vence no dia 30, mas como hoje é praticamente o último dia de liquidez decente, o boi vai virando churrasco praticamente, né? Coitadinho, vai indo para bate. Quem opera por média móvel de 9 tinha posição aberta eventualmente na compra, né? Certo? Embora os últimos trades na compra pela média móvel de 9 no boi foram horrorosos, né? Os últimos 3. A tendência de baixa, se perder 146 é venda. Vamos olhar o próximo contrato, BGI F16. Então tá aí, o F16 parece ter ganho volume hoje, então pelo que eu estou vendo o mercado está fazendo essa migração, né? F16 com 46 negócios, vamos ver o BGI Z15, 44. Então o mercado está fazendo as suas rolagens. Posições novas devem ser trabalhadas no F16. Tá? Esse é o mercado que a gente tem que acompanhar agora. Muito bem, não temos nenhuma posição, nem método Leandro, nem método Storm, não deu saída de BVMF, a gente não deu entrada em nenhum papel, não tinha nenhum perfeitamente quadrado. A gente vai fazer posição eventualmente hoje no FR2, não sei, ou talvez só ano que vem. Método Leandro, pouquíssimo provável que tenhamos trades, swing trade, tá? Então vamos ver o que o mercado nos apresenta. Pessoal chegando, ainda não está todo mundo na sala. Ué, o pessoal aqui do LS Live não me deu feedback ainda. Deixa eu confirmar se o LS Live está tudo ok. Vamos ver se o pessoal do LS Live consegue se comunicar. Que só o pessoal da abertura ali que me mandou mensagem. Não, tá tudo certo. O pessoal que tá com sono, sexta-feira, tá planejando as férias já, né? Legal. Então, os papéis começam a abrir. Vamos ver aí do ponto de vista positivo quem é que se destaca. Valeu, pessoal ali do LS Live mandando feedback, está tudo ok, tá tudo certinho. Valeu, pessoal, brigadão. Valeu, Carlos, Ares, o Zero à direita, o David, brigadão. Então, dia de dólar, né? Então, olha aí, o dólar subindo mais de 1%. Já falamos da visão do intraday. O euro também em alta. O euro a gente não opera, né? Só acompanha. Que mais? Fora isso, só a bicheira, né? MGLU3 subindo mais de 3%, mas querendo ou não é uma bicheira. Não é uma bicheira não, né? Ah, é que ela implitou, né? Ah, tá explicado. Ela implitou. O semanal dela tá fechando bonito, né? Em cima de uma linha de referência do canal duplicado. Olha que interessante. Para quem gosta de trade de retorno à média, vejam aí a MGLU3, hein? Mas coragem, né? Tem que ter muita coragem de fazer posição aqui e arriscar 30%. Para baixo, bancos. Uau, olhos em Minas, 1,45. Caramba! 1,45 o preço das Minas. Que coisa, hein? Apanhou esse papel, hein, esse ano. Caindo 71% no ano. E é uma lástima o que está acontecendo pelo seguinte, o papel está fechando abaixo aqui da retração de 61 de maneira consistente, ó. Tinha fechado semana passada, confirmou essa semana, e isso abre espaço para um prazo maior para a gente ver os Minas a 30 centavos. Que é a retração de 100%, o mercado corrigir toda a perna. Não me espanta ver os Minas lá. Tá? Caramba. Isso se chama tendência, força da tendência. Não vejo argumento para compra no diário. Tinha até argumento para compra lá no comecinho do mês, até coloquei isso no visão. O mercado chegou a acionar esse trade, 2 dias depois deu stop. Então, e olha que interessante, já em relação ao ponto de stop, o papel caiu 25%. Tá? Uau, que queda forte. Os bancos acordando aí azedos. Olha o Bradesco negando aquela cunha que a gente desenhou. Tá? Então essa abertura aqui nega a cunha. Tá? Nega. O mercado não deveria ter feito isso para essa cunha ser válida. Então a gente tem que rever as nossas avaliações. Tá?
Será que é essa a figura que o mercado está trabalhando? Não sei. Então o grafista ele precisa se atualizar e lidar bem com essas atualizações, com essas mudanças de opiniões. A gente tinha uma cunha, a expectativa de uma cunha, o mercado vai abrindo com esse gap de baixa aí e não configura, não confirma. Começa a nascer a possibilidade de um canal de baixa. Será que é essa a figura que o mercado está trabalhando? Não sei. Tá? No intraday, aí está Bradesco. Esse é um papel que, se fechar bonitinho daqui 5 minutos, pode gerar um trade de fechamento de gap, porque olha, não tem nenhuma média aqui no meio do caminho. Mas eu digo, eu não gosto desse tipo de trade. O próprio Biz, acho que reviu os conceitos dele em relação ao fechamento de gap. Tá? Deixa eu botar minha imagem aqui. Agora que eu vi que vocês estão sem a minha imagem, né? Então tá aí. Mas pelo visto vai fechar com um candle estranho, né? Embora falta 5 minutos ainda. No gráfico de 5 já deixou um candle bizarro. O que mais? Banco do Brasil. Olha aí, Banco do Brasil, esse sim, continua com uma cunha. Se fechar abaixo aqui da linha de referência, a gente pode ter uma venda pela figura. Ok? Pela figura a gente pode ter uma venda. Ainda não abriu, né? Vamos ver o que o mercado vai fazer. YouTube é o mais forte, né? Tá dentro de um triângulo simétrico ainda. Abriu em queda hoje, mas dentro da sua conjuntura é o mais forte dos bancos. O Banco do Brasil ainda não abriu. Petro também abrindo em queda, em cima de suporte. Lembrando que segunda-feira é dia de vencimento de opções. Aquela operação de taxa que a gente comentou na segunda-feira, por hora vai dando exercício, né? O strike era 6 e quanto que era? 6 e 6,50, se eu não me engano. Eu vou olhar na minha planilha aqui, depois eu passo para vocês, mas eu acho que era 6,50. Deixa eu até abrir aqui. Se eu não me engano era 6,50 o strike da taxa, né, que a gente fez. Então, apesar do movimento de queda, a taxa vai dando exercício, pelo menos agora, né? Óbvio que tem que ficar acima disso até segunda-feira no meio do pregão, até 1 hora da tarde mais ou menos. Era aí que congelou tudo aqui. Voltou normal? Voltou. E a Vale? Muito bem. Vale também abrindo em queda, confirmando o candle de ontem. Confirmando o candle de ontem, que era um candle vendedor. Ó, tá aqui, ó, pessoal, a taxa da Petro. Strike era 6,70. Então, Petrobras acima de isso aqui para 5 dias, né? Então foi montado segunda-feira. Então deu para extrair em 5 dias 1,36 por enquanto. Por enquanto. A gente deu ao vivo esse trade aqui, tá? Era 6,70 o strike. Era na opção L31. L31. Então é esse tipo de taxa que eu gosto. Eu mudei um pouco o meu conceito do que é taxa interessante. À medida que o tempo for passando, eu fui evoluindo, né? Taxas muito longas. Olha, não vou dizer raramente, mas a chance de dar certo é 50% ou menos. Você tem que ficar muito tempo posicionado. Então o ideal é buscar taxas curtinhas que compensem o risco, né? Então tem que buscar uma taxa que valha em relação à renda fixa que está pagando alto, está pagando bastante, né? Então eu busco 3 vezes a renda fixa do período. Bom, voltando a falar da Vale, Vale abriu em gap de baixa, vai indo fechar o gap, não chegou a dar sinal aqui nos 15, né? O próprio primeiro candle de 15 minutos, o mercado já está indo lá fechar, a não ser que o indivíduo operou para um gráfico de 5. Aqui no gráfico de 5 aí a história teria sido outra, né? Teria já acionado o trade, mas aqui já tinha média móvel de 9 no meio do caminho, ó, não era tão interessante quanto a Petro, né? Aí a Petro me interessa. No 5 já acionou, tá no ponto de entrada. Quem quer fazer um tradezinho, tá com muita vontade de fazer um day trade, até dá para fazer um day trade com stop abaixo de 7 aí na Petro, hein? Eu acho que dá para fazer esse tradezinho sim.
tá? Acho que dá para fazer esse day tradezinho. Sim, na senhora Petrobras. Ok. Ai, ai. Só um momento. Mas é fechamento de gap, né? Isso é sempre mais ousado. Nos 15 também está configurado aí um possível cenário. Até se enquadraria dentro da abordagem do Busy, né? Se superar a máxima nos primeiros 15, nos 5 já deu trade. Legal. Então, antes da gente abrir para interação, mais uma olhada no índice, o ING 16. Mercado testando a máxima do dia. Tá? Vai até aqui demonstrando força. Tá? Se passar para cima da máxima desse último candle, sugere o teste da média móvel de 9, que está logo acima. Se passar da média móvel de 9, aí fica com espaço aberto para fechar o gap. Dentro da nossa abordagem, acima da linha d'água ou abaixo da mínima do dia. No dólar G16, perdão, WOF 16 ainda, né? WOF, meu Deus do céu, WOF 16, agora sim. Aí está o dólar, não vejo venda aqui para fechar o gap, tem todas as médias no meio do caminho, procuro por compra acima da máxima do dia ou venda abaixo da linha d'água, embora um cara bem ousado colocaria um gráfico de 5, se tiver candle branco aqui, superação de máxima, é compra, seria compra. Legal, mercado comentado, a gente pode abrir para interação. Jones Barros pediu avaliação de HGTX. Então, HGTX no diário, congestão acima de 16,70 é compra, abaixo de 15 é venda. Bem fácil, né? Bem fácil fazer essa análise aí da HGTX. Né? Acima de 16,70 deve ir até 18,90, abaixo de 15 suporte fica lá em 11,70. Tá bonito esse papel, o viés é altista, as médias sobem. O CJ diz que BBDC4 teve subscrição. O que acontece se você estiver vendido e se tiver opções? Boa pergunta, CJ. Então, subscrição, o que é? A empresa está aumentando o capital e ela dá esse direito aos sócios de aumentar a sua participação proporcionalmente. Então, se você está vendido, não acontece nada, porque o valor da subscrição é descontado do valor do papel. Tá? Então, o cara que está vendido ele precisa pagar esse valor. Só que esse valor que ele está pagando, ele ganhou com a queda, entre aspas, superficial do papel. Entendeu? Se você tem opções, não muda nada, né? Porque o strike muda. O strike da opção que você está vendido muda, o valor não muda. Então, para quem está vendido em opções, não muda absolutamente nada. Para quem está vendido no papel, há só um ajuste de caixa ali, mas não há nenhum ganho ou prejuízo financeiro. Veja a queda de Ciel. Qual é a avaliação, diz o Jorge? Ciel, queda assim interessante, né? Importante, 3% para velocidade de 33, é uma velocidade alta. Mas o papel está dentro de uma congestão, triângulo descendente, Jorge. Eu vejo uma venda em Ciel se fechar abaixo dos 34,60. Aí eu vejo venda para diário, né? E o papel fica limpo. Tá? Porque vender agora, logo abaixo está o suporte. A não ser que você esteja olhando o gráfico intraday e procure por oportunidades aí num gráfico bem curtinho, no gráfico de 15 ou gráfico de 5 minutos. Inclusive no gráfico de 15, o mercado abriu em gap de baixa, deixou um candle preto, já perdeu a mínima e abre espaço para continuar em queda, embora eu não faria essa venda exatamente agora no intraday. Tá? Vale 5 pode dar uma venda na perda mínima? Sim, dá uma venda na perda mínima de ontem. Deu essa venda, né, de swing trade, é um ponto contínuo. Eu não sei como é que está as estatísticas do ponto contínuo na Vale, se ainda funciona, né, mas funcionava muito bem no passado. Então tem que dar uma atualizada nos backtests aí. Tá? Mas swing trade gerou uma venda. A gente até falou ontem no comentário de fechamento, né? Era uma venda no diário, mas no semanal o mercado estava fazendo fundo. Ou seja, desconforto total. Tá? Desconforto total. Para mim, pelo menos, né? Por favor, comentar Petrobras, pediu o Marcelo. Petrobras, então, no diário em cima de suporte. No intraday, pelo menos o gráfico de 5, já gerou cenário para fechar o gap. Tá? Não tem tantas médias, ou pelo menos nos 5 aqui ainda tem espaço até a média móvel de 9. Nos 15, aciona esse trade de fechamento de gap acima dos 7,07.
Tá, mas o book está bem pesado da Petro aqui. Tem 70 quilos da XP vendendo aqui, embora também tem uma ordem pesada aqui do outro lado na compra. Então, bem pesado aí o book da Petrobras. Que mais? No diário, o papel está em cima do suporte, mas dentro de tendência de baixa. Aparentemente o IFIX está se recuperando. Isso explica por uma diminuição do risco de tributação? Teoricamente, sim, Jorge. Eu não sei a quantas anda esse trâmite, né? Como é que é? Foi adiado para fevereiro, Jorge. Então, por esse motivo, o mercado tá voltando. Óbvio que agora fica fácil, mas olha só, vamos ver se faz sentido. Traço aqui uma linha de tendência de baixa e essa linha de tendência de baixa eu conecto a partir desse fundo. Olha aí, o mercado respeitou um canal. Então, no auge aqui das emoções, né, o mercado acabou respeitando ali a linha de referência do canal de baixa. Inclusive, vai voltando para cima do canal de alta de prazo maior. Olha o semanal. Uau! Que coisa, não? Então foi só um susto aí que aparentemente foi dado. Venda de dólar e compra de índice, diz o Junctus. Entendo a tua visão, Junctus. Tá? Você está trabalhando aí o fechamento de gap. Tá? O dólar está sinalizando isso, mas como eu disse, tem todas as médias para incomodar. Então tem que ser corajoso para apostar contra a média móvel de 9, média móvel de 21, média móvel de 50, média móvel de 200. Mas está sinalizando, né? Olha aí o gráfico limpo. Cadê suporte? Não tem, né? Não tem suporte. Só lá no fechamento, só no gap. Tá? E o índice é a mesma coisa. Olha aí, está sinalizando o fechamento do gap, mas tem média móvel de 9 aí no meio do caminho, que tá logo acima. Se tu não te incomoda com ela, o gráfico está limpo até os 45,530. Não se enquadra na nossa abordagem perfeitamente. Ó, Petro andou. Acionou então o fechamento de gap aí nos 15 minutos. Vamos ver se vai aí esse tradezinho. O Henrique pede a avaliação de Ambev. Muito bem. Então, Ambev no gráfico diário ontem chegou a estar subindo. Poxa, 4%, alta de 4% no Ibov é uma alta muito forte, porque a volatilidade da Ambev é muito baixa. Tá? O candle vendedor de ontem pode ser lido como pullback dessa zona de suporte aqui que foi perdida, ou seja, foi testada agora como resistência. A expectativa é que o mercado caminhe até a zona de 17,35, Henrique. Esse cenário foi aberto aqui, né, no dia 14, quando o mercado perdeu o suporte. Ontem o mercado voltou para testar aquela zona como resistência. E vejo que o mercado está difícil, né? Perdeu o suporte. Quem fez essa venda aqui não realizou parcial, acabou sendo estopado. Ó, se tu colocou aqui, foi estopado. Se colocou stop acima do último topo, também foi estopado. Então não foi uma venda fácil de fazer. Tanto que não virou uma venda oficial para nós. CSN e Cirela. CSN está em cima de um suporte, Alexandre. Caindo há vários dias seguidos. Olha quantos candles pretos um atrás do outro. Tá? Um papel que apanhou bastante aí. Todo mês de dezembro. Cai no mês 23%. Olha o mensal da Siderurgia Nacional. 3 meses de alta. Olha que simetria interessante, né? Olha que bonito. Até eu apagar os estudos aqui. Olha isso, Alexandre. 3 meses de alta. Concorda? 3 meses de alta. Paulada. 3 meses de alta. Paulada. 3 meses de alta. O que a gente deve ter agora? Paulada. Pelo menos foi o último padrão aí cíclico dela. Tá? E sempre respeitando aqui a média móvel de 21, né? Então, apesar de estar em cima do suporte aí no gráfico diário, que é esse fundinho, por um prazo maior eu vejo queda nesse ativo, até porque essa cunha que estava aqui foi acionada, né? Para mim é para baixo.
Tudo bem. O que era mais? Ecor 3 é outra solicitação. Uau, que gapzão, hein? Jesus Christ. O papel que vai fechando bonito no semanal, pelo visto. Marcando o fundinho no semanal. Tá se livrando aqui da linha de tendência de baixa, ó. Então isso aqui é um hole in the wall. Se segunda-feira o mercado superar a máxima de hoje, se enquadra naquela colocação que o BIS vem defendendo aí do gap de fuga, né? Volumão, isso aqui pode ser até um papel para brincar de day trader, né? Vamos ver. Esse tipo de volume eu gosto. O problema é que o gap está muito grande, né? É um papel que dá para buscar day trade. Só o fato de ter volume quer dizer que tem liquidez. Tá longe das médias. Até interessa aqui para, olha aí, para fechar gap, né? O Felipe disse para eu, por favor, parar de falar de Cunha. Não posso mais ouvir Cunha que lembra que o país não vai para frente. Cara, o país não vai para frente por isso e por muitos outros motivos, né? Mas não é só por conta daquele cara. O chat position hoje vai ser às 4 até às 5, tá? 4 a 5? Das 4 às 5. Tá, então tá. O Storm pediu para avisar que o chat position hoje acontecerá das 16 horas às 17 horas. Tá? Então, chat. Tá, último chat de position do ano acontecerá hoje às 16 horas. Vale não, VAD. Banco do Brasil fechando o gap nos 15, vale uma venda? Banco do Brasil. Nossa, meu amigo tá muito estranho hoje, hein? Olha. Jesus Christ. Fechando o gap vale uma venda. Depende, Mário. Se o papel deixar aqui um candle preto em cima da linha d'água, dá para buscar uma venda sim. Tá? Depende se fechar ali no gap. Se deixar ali um candle vendedor ou não. Tá? Legal, então era isso. Mais uma olhada no índice. Então tá aí o índice futuro, né? Chegou a passar para cima da massa da primeira hora, até sugere o fechamento do gap, mas tem média móvel de 9 no meio do caminho, não é o tipo de trade que a gente faz. Novamente, tem trade para nós abaixo da mínima do dia ou acima da linha da água, tendo a abordagem mais clássica que a gente segue. E o dólar vai sinalizando o fechamento do gap ou pelo menos o teste das médias, né? Logo abaixo que já tem a média móvel de 9, um pouquinho mais abaixo já tem a média móvel de 21, então não vi nenhuma venda tão tranquila assim no papel. Os bancos apanhando hoje, né? Itaú abrindo em queda, mais importante. Itaú 3 ali, pelo que eu acabei de notar. BBDC3 também caindo mais. Ponto de vista positivo, Ecor. Volumão é um papel que a gente pode acompanhar no intraday. Tende a se movimentar bastante hoje. Eu me despeço, deixo um abraço. Mais tarde no LS Live a gente acompanha os ativos no intraday, tá bom? Estou lá em texto. O pessoal que está no LS Live acompanhando, então pode conversar comigo por ali. Aos demais, meu abraço. Ótima sexta-feira. Valeu, pessoal.